Muito boa tarde, pessoal. Então, a nossa ideia aqui é fazer uma breve revisão com vocês sobre os critérios de indicação de internação dos pacientes em UTI para facilitar a nossa análise quanto tanto à pertinência técnica da internação desses pacientes nos serviços hospitalares, quanto a avaliação de senhas em certas operadoras que a gente trabalha. Então vamos lá. Resumo da aula, a gente vai partir de duas premissas importantes, vai atentar à legislação geral que orienta esses casos, a uma portaria bem específica que a gente tem. Vamos ter uns casos clínicos para discussão, um link com QR Code para vocês baixarem essa aula e concluímos nossa fala. A ideia é que a gente seja breve. Então tá, primeira premissa de todas é como a Audicare trabalha. E em síntese, o objetivo final do nosso trabalho enquanto Audicare, enquanto empresa de auditoria, é garantir a melhor assistência prestada para o paciente. Quando eu garanto essa melhor assistência prestada para o paciente, embora o paciente não seja nosso cliente direto, o nosso cliente direto, que é a operadora de saúde, ela consegue ter economia, consegue viabilizar a gestão dos custos dela e consegue continuar existindo. Para isso, eu tenho que garantir que o paciente correto esteja alocado no local correto, com o diagnóstico correto, recebendo o tratamento correto, sendo deshospitalizado de modo correto, precoce. Então, essas são as premissas básicas da nossa atividade. E quando eu penso em alocação correta desses pacientes, eu tenho que pensar se a alocação passa tanto do paciente que não tem indicação de internação hospitalar, que pode ser tratado em casa, fazendo uso de medicação oral ou sem tratamento é, é, medicamentoso. O paciente que pode estar internado no hospital e aí ele pode estar num apartamento, numa semi-UTI, numa UTI, ou o paciente que tem indicação de cuidados de assistência hospitalar, mas essa assistência vai ser feita em casa, seja na forma de um antimicrobiano endovenoso, ou seja na forma da internação domiciliar, o que a gente chama de home care. Ao mesmo tempo, tudo isso tem que ser guiado, a gente tem que ter um fio condutor que vai permitir que a gente sempre fale a mesma língua. Qual é esse fio condutor, e que eu chamei aqui de pedra angular das nossas discussões técnicas? É a medicina baseada em evidências, que na verdade é o único tipo de medicina que existe. Então, quando a gente embasa na literatura médica, na literatura técnica, as nossas formas de atuar, de agir e de pensar, a gente diminui um pouco a variabilidade que a gente encontra de uma conduta de um médico para outro. Se eu usei o livro-texto como referência, se eu digo que o tratamento para essa doença consiste em determinado medicamento feito dessa forma por determinado tempo e a gente segue essas mesmas diretrizes, daqui a 6 meses ninguém vai me pegar em uma incorreção ou definir duas condutas divergentes para um mesmo caso. Então a ideia é que a gente sempre fale a mesma língua. A ideia é que a conduta que eu tracei hoje, ela seja confirmada por um médico novo da Audicare amanhã ou por um médico de qualquer outro local depois de amanhã, desde que nós todos estejamos baseados em evidências. Para isso, e quando eu digo que a gente tem que se basear numa mesma literatura, a gente vai pensar que para a pertinência dos critérios de alocação em UTI, a gente tem dois documentos principais que embasam eles. Um primeiro é essa resolução do CFM, número 2156 de 2016, que ela diz basicamente os critérios de internação e alta em UTI, só que ela apresenta isso de um modo mais generalista, em consonância com a portaria do Ministério da Saúde, que vem de um ano depois, e essa já separa os pacientes por sistemas
e define quais seriam os critérios objetivos para internação em UTI e semi-UTI. Então, essa portaria do Ministério da Saúde, por ela ser mais específica, por ela embasar mais o nosso raciocínio, a gente vai tender a usar ela de um modo mais aprofundado. Aqui tem um print dessa portaria 895, vocês vão ver. Ela tem os critérios de elegibilidade para internação do paciente em UTI. E como eu disse, separado por sistemas. Paciente com doença pulmonar ou de vias respiratórias nas seguintes condições. Necessidade de ventilação mecânica invasiva ou não invasiva em pacientes agudamente enfermos. Ponto. Eu acabei de definir que ventilação mecânica invasiva é critério de alocação do paciente em UTI e que a não invasiva, se o paciente for agudamente enfermo. Então, veja, a não invasiva para um paciente crônico, por exemplo, o BiPAP, que o cara que tem a apneia do sono usa para dormir, por exemplo, ela não é indicação de UTI, mas a ventilação não invasiva, paciente agudamente enfermo, ela é. Então, veja, com 3 linhas de critérios, eu defini se esse paciente, pelo quadro clínico dele, ele tem indicação ou não. E essa ferramenta que eu quero trazer para vocês, usem-se, apropriem-se dessa portaria. Outro exemplo, os critérios de semi-UTI, que é algo que deixa a gente com bastante dúvida. A gente também entra aqui na parte respiratória. Pacientes portadores de doenças de vias aéreas ou pulmonar moderada, ou seja, que apresentam um comprometimento clínico visto em exames de imagem, exames laboratoriais e no exame físico, que necessita de intervenção, incluindo os itens abaixo. E aí a gente vê paciente que requer suplementação de oxigênio através de catéter nasal. Então, suplementação de oxigênio num paciente com doença pulmonar moderada é indicativo de internação em semi-UTI. Quando, por exemplo, um paciente com exacerbação de DPOC, ele teve uma exacerbação de DPOC, ele era usuário crônico de oxigênio em casa, usava 2 litros de oxigênio, ele interna no hospital, continua usando 2 litros, não tem critério de semi-UTI. Precisou de aumento do suporte de oxigênio, ou ele não usava oxigênio e precisou começar a usar, isso é indicação de semi-UTI. E aqui tem uma coisa bem interessante que essa portaria dá para a gente, que é dizer o seguinte: se o paciente tem critério de indicação para internação em semi-UTI, mas não existe semi-UTI no hospital, ou não tem vaga na semi-UTI, esse paciente obrigatoriamente tem que ser conduzido em UTI e os critérios de alta da semi-UTI passariam a ser os critérios de alta da UTI. O que isso quer dizer para a gente? Que em unidades que não tem SEMI, se o paciente tem critério de SEMI, o lugar dele ser alocado é na UTI. Então, atentem-se bastante a isso. É por isso que a gente tem que conhecer de qual os critérios de UTI e semi-UTI. Essa portaria inteira ela tem 42 páginas. Os critérios de UTI adulto e de SEMI, que a gente vai usar em 90% dos casos, eles estão descritos em 5 páginas. Então, tenham essas 5 páginas na mente, que vocês vão resolver 90% dos casos de alocação em unidade de terapia intensiva. E aí eu trouxe alguns casos clínicos para a gente exemplificar isso, e o legal é que eu trouxe outro material para vocês terem conhecimento também, porque foi algo que exigiu muito da nossa expertise técnica nos últimos momentos, e já era algo que assim, todo médico tende a ter na cabeça que sabe muito disso e esquece que a gente só sabe muito do que a gente estuda. Então, esse ano o Ministério da Saúde lançou um manual atualizado para o manejo de dengue, tanto em pacientes adultos como pediátricos, e eu vou usar esse material agora para nortear nossas condutas nesses primeiros casos clínicos, porque os casos de dengue não estão previstos na portaria do Ministério da Saúde. Um detalhe, veja bem. A portaria do Ministério da Saúde, ela, embora seja específica, guiada por sistemas, nem sempre ela vai dar para a gente os diagnósticos como indicativo ou não de UTI. Então, pense no seguinte: a portaria você vai usar para raciocinar sempre no caso de pertinência técnica. Por exemplo, um paciente com dengue que está em ventilação mecânica, que está com choque e necessidade de drogas vasoativas, a portaria vai prever ele no contexto do choque, no contexto da droga vasoativa, no contexto da ventilação mecânica, mas não vai prever ele no diagnóstico de dengue tipo D. Entenderam? Então, a portaria é um guia e serve para todas as situações para você poder encaixar. Mas às vezes para doenças específicas, a gente vai ter norteamentos específicos também previstos pelo Ministério da Saúde. Então vamos lá.
trouxe o caso clínico. No prontuário desse paciente, pediram para você prorrogar ele. Estão pedindo para você avaliar 3 diárias de UTI para esse paciente. Diz: paciente de 23 anos com febre há 2 dias, sem comorbidades, apresentou sangramento ao escovar os dentes, sangramento, gengivorragia. Exames: dengue IgM positivo, plaquetas de 120 mil. Hipótese diagnóstica do prontuário: dengue com sinais de alarme, grupo C, e a conduta, é óbvio que em todos os hospitais particulares desse universo, esse paciente vai para a UTI. Você pensa, é um paciente jovem de 23 anos, sem comorbidades, que sangrou a gengiva, que tem plaquetas de 120 mil. Esse paciente tem indicação de internação pela dengue dele? A classificação como dengue C está correta, grupo C está correta, e a alocação em UTI está correta? E aí a gente vai para o manual do Ministério da Saúde. Esse manual saiu desse ano, tá aí a referência para vocês. Primeiro detalhe importante: até escreverem esse manual novo, uma dengue que tinha gengivorragia, sangramento de mucosa, mesmo que leve, dengue com sangramento de mucosa era dengue C, exceto dengue com gengivorragia e dengue com hematura leve. Só que, depois dessa reescrita desse manual, eles tiraram essa exceção e colocaram que toda dengue que mucosa sangra é dengue C. Então, já vem a primeira divergência em relação à literatura que foi escrita antes desse ano. Por que isso é importante para a gente? Porque se a gente joga de acordo com a regra do jogo, se a gente segue o que está escrito de acordo com esse novo manual, esse paciente que até um ano atrás ele seria tido como uma dengue A, agora ele é tido como uma dengue grupo B. Uma dengue grupo C, desculpa. Bem importante frisar por quê? Porque olha só o manejo da dengue grupo A. Esse paciente não tem indicação de solicitação de exame laboratorial, não tem indicação de internação hospitalar. Esse paciente vai para casa fazer hidratação por via oral, se ele for grupo A. Grupo B é para as dengues que vão ter prova do laço positivo. Grupo B vai ser para as dengues que vão ter prova do laço positivo ou que têm alguma comorbidade, fazem parte de grupos de risco que demandam atenção. Para esse grupo, a única coisa de diferente que a gente vai fazer para eles é que a gente vai fazer um hematócrito desses pacientes e vai hidratar eles no pronto-socorro. Se o hematócrito caiu após hidratação, o paciente está bem, vai para casa. Se não tem alteração no hematócrito e a gente já hidratou ele, ele também segue para casa porque eu vou manejar como grupo A. Agora, se o hematócrito está alterado, eu hidratei e não houve queda do hematócrito, esse paciente vira grupo C. Ponto. Então, o grupo B é um grupo de transição, mas na maioria das vezes ele vai virar grupo A depois da hidratação e queda desse hematócrito. Caso ele vire grupo C, aí o grupo C vai ser a dengue com sinais de alarme. Quais sinais? Dor abdominal intensa, intensa e contínua. Então não serve o paciente que tem dengue, que comeu um pastel estragado e a barriga doeu por meia hora e ele teve diarreia. Entende? Tem que ser dor abdominal intensa, contínua, e relacionada ao quadro de dengue, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, serosites, no caso, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, hipotensão postural e ou lipotímia relacionada, hepatomegalia maior do que 2 centímetros, aguda, não serve hepatomegalia crônica, sangramento de mucosa, e aí por isso que eu digo, não tem a ressalva aqui que está excluído, sangramento de mucosa leve, letargia ou irritabilidade em caso de criança, ou aumento progressivo do hematócrito para aquela dengue que era grupo B anteriormente. Para esses casos, a gente tem indicação de internação hospitalar, com estabilização em leito de enfermaria por tempo mínimo de 48 horas. Então, atenção ao detalhe, olha só, dengue grupo C, pela portaria do Ministério da Saúde, tem indicação de internação hospitalar em enfermaria. E a dengue grupo D, que é o paciente com choque, que é o paciente que vai estar grave realmente, esse paciente tem indicação de internação em leito de unidade de terapia intensiva por 48 horas. Lembrando que
o que define o choque é a avaliação clínica total do paciente. Não é o paciente que tem uma dengue grupo A e ele correu do ponto de ônibus até chegar no pronto-socorro e chegou taquicárdico, a frequência cardíaca dele se estabilizou depois de 10 minutos. Essa taquicardia não entra como um sinal de choque, só para reforçar isso. É uma taquicardia mantida relacionada a outros sinais de choque. Então, prestem bastante atenção nesses casos da dengue. E aqui eu trouxe alguns outros casos para vocês, só para ilustrar essa questão do analisem o caso clínico do paciente e utilizem a portaria 895 para associar a indicação de acomodação desse paciente. Exemplo, paciente de 28 anos, sexo masculino, sem comorbidades ou histórico de quaisquer tipos de internações ao longo da vida, após tomar o café da manhã vai para a academia. Realiza o aquecimento sem qualquer sinal de alteração clínica. Pouco tempo após iniciar uma corrida na esteira ergométrica, evoluiu com dispneia, sudorese, grandes placas urticariformes por todo o corpo, estridor laríngeo. Independente do que possa ter causado isso, esse paciente aparenta estar evoluindo com a reação anafilática. Então, nesse caso, a gente vai checar os critérios de elegibilidade para a UTI da portaria. Ele tem um quadro pulmonar no sentido de estar evoluindo com estridor laríngeo, tem um quadro respiratório agudo. A gente vê nos critérios doença pulmonar com risco de falência respiratória ou obstrução de vias respiratórias. Olha só, isso é um critério para internação do paciente em leito de UTI. Outro critério, critérios de inelegibilidade do paciente em leito semi-intensivo, instabilidade respiratória e necessidade de ventilação mecânica invasiva. Esse paciente com estridor laríngeo, ele é um paciente com instabilidade respiratória. Ponto. Definir que esse paciente tem critério robusto para internação em UTI. Outro caso, paciente com febre e frequência cardíaca inalterada. Esse caso aqui, o paciente fez uma viagem há um mês para uma região de floresta tropical no norte do Brasil. Apresenta-se em pronto-socorro com queixa de febre diária e coloração amarelada da pele há uma semana. Então, um paciente que tem síndrome ictérica, quadro febril, que iniciou há uma semana. Ao exame físico, sinais vitais estáveis, apenas com febre. Aí vem, onde é que eu vou achar esse caso em específico da portaria? Ah, só um detalhe. Febre com frequência cardíaca inalterada, sinal de Fagé. Esse quadro sugere fortemente que o paciente tem uma síndrome febril aguda, muito provavelmente febre tifoide ou febre amarela. Vocês vão ver que eu amo essa parte de clínica médica, eu sou preceptor da residência de clínica médica do Hospital de Base daqui, então é por isso que vocês vão ver que eu gosto de trazer alguns casos legais assim, mais para ilustrar e para afiar nosso raciocínio clínico. Nesse caso, para onde eu vou na portaria? Eu vou para a parte de fígado e sintomas do trato gastrointestinal. Olha, e quando eu vou para a parte de fígado e sistema gastrointestinal, na parte de critérios de UTI, olha só quem tem indicação de UTI. Doença gastrointestinal instável, nas seguintes condições: hemorragia digestiva, sangramento gastrointestinal grave e agudo, insuficiência hepática aguda, levando a coma, instabilidade hemodinâmica ou respiratória, pancreatite aguda grave. Então lembre, pancreatite aguda leve não é indicação de UTI, ou perfuração de víscera oca. Ponto. Foram os critérios de internação em UTI para sintomas gastrointestinais. Olha só, agora critério de SEMI aqui embaixo. Doença gastrointestinal potencialmente instável só vai requerer internação em SEMI-UTI se tem sangramento, mas não tem estabilidade hemodinâmica. E aí a gente pode dizer, um paciente com hemorroida sangrando, ele tem uma hemorragia digestiva baixa, ele tem indicação de internação em SEMI? De jeito nenhum, porque a portaria diz doença gastrointestinal potencialmente instável. A hemorragia por hemorroida ela é crônica, ela não costuma nem alterar a hemoglobina do paciente. E quando altera, no caso de um paciente com algum outro quadro associado, uma desnutrição, um tumor de cólon, nesse sentido, o paciente mesmo assim não vai ter potencial instabilidade. Então vejam bem, tem que ter uma hemorragia digestiva que tem potencial de instabilizar, mas o paciente ainda não estabilizou. Nesse caso, o cara vai para um CMTI.
Outro caso, corpo estranho gastrointestinal ou outras condições gastrointestinais que requerem endoscopia de urgência. Ou ainda, insuficiência gastrointestinal ou hepatobiliar crônica na ausência de instabilidade hemodinâmica respiratória e alteração neurológica. Veja só, esse caso do paciente que tem febre, que tem esse quadro agudo de icterícia, esse paciente é um paciente para ser internado na enfermaria. Outro, paciente de 60 anos vem ao pronto-socorro com relato de contato com lagartas de fogo, enquanto podava um pé de manga no quintal de sua casa. Refere nesse momento início imediato de edema, exantema e dor em queimação intensos em face posterior do antebraço esquerdo. Não havia outras alterações relevantes ao exame físico, não tinha sinais sistêmicos. Quando se questiona ao paciente como eram essas lagartas de fogo, o mesmo informa que as mesmas se encontravam agrupadas em grande quantidade na árvore que trouxe algumas ao hospital. Esses casos, gente, estão no Whitebook, foi eu que escrevi eles, trazendo casos da prática do dia a dia. Essas lagartas aqui foi o próprio paciente que trouxe. Quando eu pedi para ele para ver uma foto das lagartas, ele não tinha uma foto. Ele literalmente trouxe um vidro cheio de lagartas para a gente ver as lagartas de fogo. Essas lagartas são do gênero Lonomia, isso caracteriza um acidente lonômico. Nesse caso, configura uma forma de intoxicação exógena. Eu só vou definir se esses daqui são critérios semi-UTI, de acordo com a portaria, se esse paciente tem risco de descompensação aguda. Como ele não tinha alteração de sinais vitais, não tinha vômitos incoercíveis, os sintomas desse contato que ele teve com a lonômia eram somente locais, então configura um quadro sem risco imediato de descompensação. A gente tratou ele com corticoide, analgésico local, observação em leito de enfermaria por 24 a 48 horas. Aqui o QR Code para vocês acessarem a portaria. E assim, lembrando, premissa principal da Audicare, a gente vai garantir sempre o melhor para o nosso paciente. Se a gente aloca o nosso paciente no local correto, a gente garante que o paciente está recebendo o melhor tratamento e a gente garante para a operadora que a gente está indicando que eles paguem o correto para quem merece esse tratamento. Do mesmo jeito, medicina baseada em evidências é a única medicina que existe. Então, a gente vai fazer o que está no livro, a gente vai fazer o que está previsto. Por quê? Porque aí, quando qualquer um de nós for chamado para confirmar a conduta do outro, a gente vai estar falando a mesma língua, vai fazer o mesmo, independente de passar um mês, 6 meses, um ano, ou de ser qualquer um de nós a avaliar o caso dos nossos pacientes. E fazendo isso, a gente garante que o nosso cliente, que é a operadora de saúde, ela persista nesse mercado que está cada vez mais difícil, cada vez mais cheio de internações desnecessárias, com alocação desnecessária. Então a ideia é que a gente pague o que é justo, pague de forma honesta, porque aí tanto o hospital recebe o correto, quanto a operadora paga o correto e o nosso paciente recebe o melhor tratamento. É basicamente isso, a mensagem que a gente tinha para dar. Obrigadão, pessoal, e até a próxima.